Boa tarde, Carlos. Carlos? Oi, boa tarde. Oi. Tudo bom, meu amigo? Estou bem, e você? Graças a Deus. Deixa eu mostrar Tá minha bom. fátia feia aí. E você, como Aê! está? Como tá andando esses dias e Ah, hoje? bem, graças a Final de Deus. semana foi bom? Graças a Deus. Aquilo que eu falei, né, meu amigo? Quando a gente começa a perceber as próprias falhas e a tentar corrigi-las, assim, a gente fica firme em cima da gente, né? A coisa parece que, né? A influência se avulta, né? Mas estou bem, graças a Deus. A gente vai vencer em nome de Jesus. Devagarinho. E você, tá tudo bem? Estou bem, tranquilo. Ok. Caminhando e cantando, e seguindo a canção. Torcendo pro Parmeira, que é sempre campeão. Ah lá! Não, mas ontem perdeu, hein? Perdemos em casa ontem, não foi bom não. Ah, esporte é Faz isso. parte, faz parte, faz parte. Boa noite, Marli. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Carlos. Desculpe o atraso tecnológico. Boa noite, Marli. Tudo bom? Beleza. Então vamos começar? Quem começa Vamos lá. hoje é Sou eu, né, Marcelo? Marli. Depois o Carlos, Livro dos Espíritos, e eu, por fim, faço o encerramento, certo? Ok, então vamos É, lá. eu não fiz tudo, tá? Tudo bem, o que você fez está ótimo. Obrigada pela gentileza. Ok. Então vamos lá. Antes da gente iniciar essa reunião, eu gostaria muito de agradecer a Deus por a gente estar aqui presente, nos reunir todo domingo e estar mais próximos da verdade, do conhecimento e da verdade de Jesus. Quero agradecer também a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, que eu sempre agradeço. Agradecer meu mentor individual, seus mentores individuais, que conduza da melhor forma possível nossa reunião, para que sejamos humildes o suficiente para aprender, e para que vocês tenham muita paciência comigo. Gratidão. Posso começar? Somos todos ouvidos. Vamos falar de Sócrates e Platão, percussores da ideia cristã e do espiritismo. Do fato que Jesus deve ter conhecido a seita dos essênios, seria errado concluir que dela araiu sua doutrina, e que, se tivesse vivido em outro meio, teria processado outros princípios. As grandes ideias não surgem nunca subitamente. As que têm por base a verdade têm sempre seus precursores, que lhe preparam parcialmente os caminhos. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, de coordenar e de completar esses elementos esparsos e formar-lhe um corpo. Deste modo, a ideia, não chegando bruscamente, encontra os espíritos plenamente dispostos a aceitá-la. Assim compreendeu com a ideia, assim ocorreu com a ideia cristã, que foi prescindida vários séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Sócrates, da mesma forma que o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos não deixou nenhum escrito, como ele morreu à morte dos criminosos, vítima do fanatismo por ter atacado as crenças tradicionais e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Numa palavra,
Numa palavra, por ter combatido os preconceitos religiosos. Como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo pelos seus ensinamentos, também como ele foi acusado pelos fariseus no seu tempo, porque houve em todas a época de corromper a juventude, proclamando o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Da mesma forma ainda, que não conhecemos a doutrina de Jesus senão pelos escritos de seus discípulos, não conhecemos a de Sócrates senão pelos escritos do seu discípulo Platão. Cremos útil resumir aqui os seus pontos principais para mostrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Aqueles que considerassem esse paralelo como uma profanação e pretendesse que não poderia haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, respondemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, uma vez que tinha por objetivo combater o paganismo, que é a doutrina de Jesus, mais completa, mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação, que é a grandeza da missão divina do Cristo. Isso não seria diminuída, que, aliás, está na história e não pode ser abafada. O homem atingiu um ponto em que a luz irradia por si mesma, de sob o alqueire. Ele está maduro para encará-la, tanto pior para aqueles que não ousam abrir os olhos. O tempo é chegado de examinar as coisas amplamente do alto, e não mais pelo ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e de castas. Essas citações provarão, por outro lado, que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, encontra-se igualmente em suas doutrinas os princípios fundamentais do espiritismo. O homem é uma alma encarnada, O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Deles se separa em encarnado e, recordando seu passado, está mais ou menos atormentada pelo desejo de a eles retornar. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência do princípio inteligente do princípio material. Por outro lado, é a doutrina da preexistência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo a qual aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para se encarnar e da reentrada do mesmo mundo depois da morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. A alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se liga às coisas que são, por sua natureza, sujeitas às mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se dirige para o que é puro, eterno e imortal, e, sendo a mesma natureza, fica aí ligada tanto tempo quanto possa. Então, seus descaminhos cessam, porque está unida ao que é imutável. Esse estado da alma é o que chama a sabedoria. Assim também se ilude o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, para apreciá-la com justezas. É preciso vê-las de cima, quer dizer, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio, pois, deve, de alguma sorte, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito, que é o que ensina o espiritismo. Enquanto tenhamos o nosso corpo, a alma, enquanto tenhamos nosso corpo e a alma se encontre mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos objeto de nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos, pela necessidade que temos de cuidá-lo. Ademais,
Ele nos enche de desejos, de apetite, de temores, de mil quimeras, de mil tolices, de maneira que, com ele, é impossível ser sábio no instante, mas não é impossível nada conhecer com pureza. Enquanto a alma está unida ao corpo, é preciso duas coisas. Uma, ou que não se conhece jamais a verdade, ou que se venha conhecê-la depois da morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de se esperar com os homens igualmente livres e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Por isso, os verdadeiros filósofos se exercitam para morrer, e a morte não lhes parece nenhum modo temível. Eis aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas, por intermédio dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas não se trata aqui senão de almas de elite, já depuradas. Não ocorre o mesmo com a alma impura. A alma impura, neste estado, está entorpecida e é arrebatada de novo para o mundo visível, pelo horror daquilo que é invisível e material. Ela erra, então disse ao redor dos mausoléus e dos túmulos, perto dos quais viu, por vezes, fantasmas tenebrosos, como deve ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras, e que retém alguma coisa da forma material, o que faz com que o olhar possa concebê-la, percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas as almas dos maus, que são forçadas a errarem nesses lugares onde carregam o castigo da sua primeira vida e onde continuam a errar, até que os apetites inerentes à forma material que se deram conduzam-nas a um corpo e então elas retornam, sem dúvida, aos mesmos costumes que durante sua primeira vida foram objeto de suas predileções. Aí eu dei uma parada por aqui. Ok. Ah, o que eu entendi nesse texto? Eu tive que dar uma boa pesquisada, porque eu tenho um pouco de dificuldade com a introdução. Mas eu entendi que Jesus, ninguém provou que ele esteve entre os essênios, né? E que não tem nada escrito. E também que os essênios já seguiam uma doutrina já existente, né? Porque lá atrás Sócrates e Platão já vinham com essas mesmas ideias, né? E que a espiritualidade não faz nada assim de repente, ela vai trabalhando vagarosamente, graduadamente, né? Para que quando ocorra um fato, como ocorreu com Moisés, com Jesus, não haja um impacto, né? E a gente pode até citar Kardec também aqui, né? Que Kardec também é um marco do espiritismo, né? Entendi também que, deixa eu ver, fala das virtudes, né? Que Platão foi o discípulo que divulgou as ideias de Sócrates, que há bastante coincidência entre Jesus e Sócrates, porque ambos foram assassinados, digamos assim, né? Acusados de heresia, porque não conduzia a mesma doutrina da época. E tudo que Platão escreveu ainda permanece, né? Então a gente não pode negar os fatos. Aí fala da alma encarnada, né? Eu entendi que aqui Sócrates, quando fala o homem é uma alma encarnada, vai bem de encontro com o espiritismo, né? Eu só não entendi a parte dos anjos caídos, mas eu acho que se alguém puder me dar uma força aí, eu agradeço.
Os anjos caídos? Poderíamos falar desde o início, né? É página 25, Marcelo. Uhum. É o item 4, né? Ele vai falar aqui no item 1, né? Ele fala do homem é uma alma encarnada, depois ele fala não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência do princípio da inteligência. Daí ele fala assim, enfim, é o germe da doutrina dos anjos caídos. O que eu entendi foi que lá no início de tudo, deve ter havido, né? Eu não li ainda sobre isso, alguma rebelião dos anjos. Então, que foram enviados para a Terra. E a gente acabou sendo descendente desses anjos. É isso, Carlos? Bom, vamos lá. Nós Vamos. estamos falando aqui do não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência do princípio inteligente e do princípio material. Por outro lado, é a doutrina da preexistência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual aspira de sua sobrevivência ao corpo, de sua saída do mundo espiritual para se encarnar e de sua reentrada no mundo depois da morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Bom, a gente vai ver, a gente vai estudar aqui no Livro dos Espíritos, o que eu entendo aqui é assim, não existe regressão do espírito. Certo. Então, nós estamos num nível que a gente não vai regredir. Então, anjos decaídos seria uma forma de falar daqueles espíritos que o Marcelo falou, se não me engano, na semana passada, na retrasada, nós vamos evoluir. A Terra vai virar um mundo de regeneração. Porém, alguns espíritos não vão. Sim. Mas eles não vão regredir. Eles vão ficar aqui, na Terra. No livro dos Espíritos fala que a gente nunca regride. Exatamente. Então, esse anjo decaído, nós não vamos voltar. Só que nós vamos ficar parados. Algum mundo de regeneração, de expiação e de provas vai chegar e nós vamos entrar nele. Pelo que a gente estuda no Exilados de Capela, Isso. São espíritos que já estavam mais preparados intelectualmente, mas que ainda não tinham a moralidade. Então, esses espíritos pegaram a Terra que chegava de mundo primitivo para ajudar a gente, ajudar esses espíritos como você, como Marcelo, como eu, que chegava nesse mundo para ajudar. Pegou pelas mãos e levou para frente. Isso vai acontecer com a gente se a gente não for com degeneração. Então quer dizer que esses anjos decaídos nos ajudavam? Sim. Nos ajudam? O que acaba acontecendo? Deus não cria espíritos melhores do que nós. Todo mundo é criado igual. Então, ele não criou anjo. Sim. Ele não criou nenhum anjo. Não existe anjo criado por Deus. Uhum. Todo mundo é igual. Sim. Agora, livre-arbítrio. Marli, Marcelo, Carlos. Vamos estudar? Vamos desenvolver? Vamos aplicar aquilo que a gente está estudando? Então, a gente vai evoluir. Então, isso depende de cada um. Isso depende de mim e de cada um de nós. Uhum. Se a gente estudar, mas não aplicar, a gente só tem conhecimento. A gente não tem aprendizado. Posso acrescentar? Claro, deve. Ao caso de Capela, né? Como o Carlos já falou, eles eram espíritos tecnologicamente muito mais evoluídos do que nós estamos hoje. Mas cientificamente, não moralmente. Aí o que aconteceu? Quando o planeta que gira ao redor de Capela se transformou num planeta de regeneração, esses espíritos rebeldes vieram para a Terra.
Só que quando eles vieram agora para a eu entendi. Terra, eles vieram para a Terra, nós éramos muito, os seres que estavam aqui eram muito pré-históricos ainda, né? Recém-chegados, né? Então eles foram muito úteis, né? Além deles se ajudarem, nós ajudamos esses seres que estavam lá a evoluir tecnologicamente. Foi quando, por exemplo, um dos exemplos disso é a civilização suméria, né? No Crescente, onde é o Iraque hoje. Foi uma das civilizações que, de repente, teve um boom, assim, né? Do nada, eles evoluíram. E então, isso vai acontecer com o nosso planeta agora. Nós estamos passando por isso. Dizem alguns espíritos, eu não sei, porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve, né? Mas dizem Uhum. alguns espíritos que a grande maioria dos espíritos do umbral grosso, que é o umbral mais denso, já estão saindo do planeta, já estão sendo enviados para o outro planeta, que é onde eles vão ficar. Porque a Terra ela está passando É, por processo de regeneração, né? Então, se posso fazer nós... uma coisa? Sim, só para encerrar. Se nós, é o que o Carlos Aham, falou, se nós não fizermos a coisa certa, a gente vai junto, né? entendi. De novo, né? De novo? De novo. De novo, não. De Então, novo, não. de novo não, eu não quero. Oh, também não. É, o que me confunde um pouco é que eu estava vendo a palestra do Sérgio e ele estava falando que umbral não existe. O que existe, que umbral é um estado. Sim, não Por tá. exemplo, é minha consciência das coisas que eu já fiz nesse mundo. Então, eu entro naquela sintonia e ali é meu umbral, é Uhum. isso? Sim, sim, mas espíritos que se harmonizam por baixo, Harmonizam. eles formam comunidades, né? Então existe um local físico para Ah, isso, tá. né? Você entendeu que eu fiquei em dúvida aí, Sim. Na semana porque... passada, o Marcelo falou Oi, sobre sintonia. Então, o que falou. acontece? Nós, independente, a gente não pode separar material de espiritual. A Não. gente é um ser espiritual. Então, mas na Terra a gente tem os prazeres da Terra e precisa de comer, precisa de beber, precisa de gastar, enfim, a gente tem as coisas materiais para fazer. Porém, o nosso hábito mental, o que vai fazer com que a gente se ligue é que eu, Carlos, vou me ligar com espíritos que eu me afinizo, que é a, aquilo que eu consigo me colocar à disposição. A minha mente Aquela, vai ligar com o espírito. Não adianta eu falar uma coisa e pensar outra. a sua sintonia é que conta. Sim, Exatamente. claro. E aí entra, o que é o umbral? Não existe uma região delimitada. Casa Branca Hum. é umbral. Não, não existe uma região. Existe uma afinidade. E essa afinidade é o umbral. Umbral com mais gente, com menos, mais espíritos, com menos espíritos. É esta região, mas não É. é delimitado. Sim. É tipo aquele grupinho lá da tua escola que fica lá no fundão fazendo umas anarquias. É, Mais ou menos isso. Acabam fazendo aquele grupinho, não é isso? mais ou menos. Eles Mais ou formam um menos. Não, eu grupo, né? só Eles quis... formam um grupo. Porque, veja bem, quando o espírito morre, quando eu morro, por exemplo, o meu perispírito ele vai continuar ocupando espaço, né? Eu não sou espírito ainda. Eu ocupo espaço, eu vou ter que ir para algum lugar. Então, eu vou me juntar àqueles que têm o mesmo nível vibratório. Se o meu nível vibratório não é bom, imediatamente eu vou para uma cidadela de pessoas, de espíritos que têm o mesmo nível, né? Nossa, que interessante. E é um imã. É um imã. Não é questão É, de
eu querer ou eu não querer. Eu posso ter a minha fala pode ser uma, mas a minha sintonia é que vai me levar. Exatamente. Eu posso falar bonito, eu posso ser uma pessoa que estou sempre falando com pessoas do bem, mas se a minha sintonia não é esta, ela vai me levar. O ímã me leva. Sim. Por isso, se fala, né? Não se fala em ação, em atitude. Se fala em vigiai, né? Como é que é? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Porque é o seu pensamento que... O mundo espiritual é o mundo do pensamento. Você fala lindas palavras doces, mas aqui dentro você está pensando coisa ruim, não adianta nada. Não existe... Sepulcros caiados por fora. Desculpe, Exatamente. Carlos, repete. Repete, Carlos. Sepulcros caiados por fora. Por fora é bonito, mas o que vale é o interior. Sim. Aí a gente vê aquela pessoa, a pessoa não come carne, não bebe álcool, não faz isso, não faz aquilo, né? Mas por dentro a pessoa tá pensando, só pensa em fazer o mal, não adianta nada. A atitude externa, Jesus já falou isso. Não adianta você lavar a sua mão, você tem que lavar seu coração, né? Verdade. Mas é isso aí. Isso eu concordo. Eu achei bem interessante também aqui, quando ele fala, eu achei interessante, né? Enquanto tenhamos nosso corpo e a alma enquanto mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto do nosso desejo, a verdade. Sim. É o que você acaba de dizer. Uhum. Então, entendeu? Então, enquanto a gente está mergulhado nesse estado, né? Então, a gente não consegue atingir a verdade, não é isso? Exatamente. É o que você acabou de falar, não é? Sim, não adianta. Se tem uma coisa que não existe no plano espiritual, é a hipocrisia. Sim. Porque você não consegue esconder quem você é. Você é quem você é. Tá? Então, é isso aí. Por isso, gente, olha. Tem hora que eu tenho medo de ser eu. Ah, mas eu tenho muito medo de ser eu. Eu tenho uns defeitinhos ainda. Mas se nós não tivéssemos, né, Carlos, a gente já estaria lá em Júpiter já, né? Provavelmente. Então estaríamos aqui, né? Não, não mesmo. Tem uns defeitinhos feios. Para começo de conversa... Mas eu pretendo fazer uma reforma íntima. Vou melhorando aos poucos. Nós, se a gente fosse bom, a gente não tinha saído lá de Capela, né, Carlos? É isso. Eu preciso ler Exilados de Capela. Eu preciso ler. Leia, mas eu te oriento, não sei se o Carlos concorda, a ler Exilados de Capela com os livros de Kardec do lado. Sabe o que é? Eu li Exilados de Capela, Marcelo, quando eu conheci a doutrina a primeira vez, em 94. Não entendi bolufas. Não entendi bolufas. Por isso que eu estou te falando que você precisa dos livros de Kardec. Só para a gente terminar, eu gostaria da gente comentar sobre que a alma impura, nesse estado, está entorpecida, arrebatada ao mundo visível, pelo horror daquilo que é invisível e material. Ela erra. Disse ao redor dos mausoléus e dos túmulos, perto dos quais viu, por vezes, fantasmas tenebrosos. Isso é uma fala de Sócrates, né? Que, às vezes, a pessoa não consegue se desprender do mundo material, é isso? Sim. E ela continua aqui achando que está viva, e ela apega ao materialismo, é isso? Tem muito demais. Porque, veja bem, a maioria das pessoas acham que quando morrem, né, pelas religiões, eles ficam esperando o juízo final, certo? Aí a pessoa vê que ela tá viva, né? Ela acha que tá viva.
Ela não tem noção que ela morreu. Percebeu? Isso é muito comum. Aconteceu um fato comigo, gostaria, já que nós tocamos nesse assunto, eu não sei se eu posso ter pudor com vocês, se eu posso falar nome, se eu não posso, vocês podem me dizer? É melhor não falar nome, né, Carlos? Ah, melhor não. Tá, é porque, assim, né, a gente está num pequeno grupo, por isso que eu não sabia se poderia ou não. Aconteceu um fato com a gente, comigo. Nós tínhamos uma reunião com o Conselho Tutelar. Eu trabalhava no CRAS nessa época. E estávamos sentados na mesa dois evangélicos, eu que não posso dizer que sou kardecista, mas eu posso dizer que eu confio no espiritismo, entendeu? No kardecismo. E está sentada uma outra também, que é espiritista. E do centro da mesa sai um espectro negro, sabe? Só um espectro. Uhum, E sim. joga uma das pessoas na parede. Joga essa pessoa na parede. Simplesmente nós nos demos as mãos todos, iniciamos um Pai Nosso, porque todos viram, fizemos um Pai Nosso. A pessoa que era espírita, ela fez a prece de Cáritas. A pessoa que era evangélica fez a oração do jeito dela, assim, conforme a doutrina, né? Dela. Só que eu nunca entendi o que aconteceu. E juro por Deus, Marcelo, eu fiquei com medo que fosse erro. Mas não foi em mim, não, viu? Mas assim, eu falei, ai, meu Deus. Eu sempre fiquei com aquela dúvida assim. Ai, meu Deus, esse Olha, negócio, será que é minha causa? eu vou falar uma coisa para você, Marli. Isso que aconteceu é o futuro da humanidade. Ai, meu Deus, é Todas. horrível. Não, Gente. calma, eu vou explicar. Né? Eu vou chegar lá. Todos nós somos iguais. Então, eles são de religiões diferentes, mas todos se uniram em prol do bem. É Ah, isso, tá. é isso que a gente tem que fazer. E agora, Mas o esse que espírito. aconteceu conosco? Não, nada, é um espírito que visitou vocês, só isso. Não precisava ser necessariamente mal. O bom não faria isso. Ai, porque assustou muito. A mim assustou Né? muito. Concorda, Embora nós Carlos? Um nunca espírito mais... bom não faria isso. Eu acredito. Não, ele fez. E o que acabou acontecendo como consequência quando esse espírito agiu? Todo mundo foi para o lado bom, fazendo uma oração, foi vibrando positivamente. Sim. Bom, Foi a a primeira espiritualidade atitude. deixou que isso acontecesse para poder chacoalhar. Sim, Ah, entendi. sim. Eu sempre Exatamente. quis entender, Carlos, o que aconteceu conosco naquele dia. Agora, deve haver entre o grupo, esse grupo aí, alguém deve ser médium de efeitos físicos, né? Provavelmente, Sim, sim. para que isso acontecesse. Um dos quatro lá é médium de efeitos físicos. Não necessariamente quem é espírito, né? Sim, sim. Não tem nada a ver. Não, eu só comentei das doutrinas porque assim era bem engraçado, né? Aham, Dois sendo espiritualistas e dois evangélicos, né? aham. E acontece essa situação. É isso E aí. assim, mas foi muito bom que a gente na hora deu a mão um para o outro. Isso é extremamente positivo. Isso é o futuro do planeta Terra de regeneração. Ninguém discrimina ninguém por causa de religião. E Bom, aí nós, cada um, né, orou no seu jeito, mas foi muito gostoso. sim, Passando aquilo, o susto, todo mundo ficou em paz. graças a Deus. Carlos, sua parte, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Então, hoje é o item 7 do Livro dos Espíritos, na sua introdução. Para muitas pessoas, a oposição dos cientistas, se não é uma prova, é pelo menos uma forte presunção contrária. Não somos daqueles que se levantam contra os sábios, porque não queremos
que digam que os insultamos. Temos-los, ao contrário, em grande estima, e seríamos muito honrados de estar entre eles. Mas sua opinião não poderia ser, em todas as circunstâncias, um julgamento irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciar e de explicar esses fatos, o campo está aberto às conjecturas. Cada um traz seu pequeno sistema que quer fazer prevalecer, o sustenta com obstinação. Não vemos todos os dias as opiniões mais divergentes, alternativamente preconizadas e rejeitadas, logo repelidas com erros absurdos, depois de proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos, o argumento sem réplica. Na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do sábio. Para as coisas notórias, a opinião dos sábios faz fé a justo título, porque eles sabem mais e melhor que o vulgo. Mas em fatos de princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver não é sempre senão hipotética, porque não são mais que os outros isentos de preconceitos. Eu diria mesmo que o sábio talvez tem mais preconceito que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a tudo subordinar ao ponto de vista que ele aprofundou. O matemático não vê prova, senão numa demonstração algébrica. O químico relaciona tudo à ação dos elementos. Todo homem que faz uma especialidade, a ela subordina todas as suas ideias. Tirai-o de lá, e frequentemente ele desarrazoa, porque quer submeter tudo ao mesmo crivo. É uma consequência da fraqueza humana. Consultarei, pois, voluntariamente e com toda a confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre elétrica, um mecânico sobre uma força motriz, mas eles me permitirão, sem que isso prejudique o apreço de seu sabor especial, de não ter a mesma conta a sua opinião negativa em fatos do espiritismo. Não mais que o julgamento de um arquiteto sobre uma questão de música. As ciências vulgares repousam sobre as ideias sobre as prosperidades da matéria, que se pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam sobre a ação de inteligências que têm a sua própria vontade e nos provam a cada instante que elas estão à disposição dos nossos caprichos. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. Elas requerem condições especiais e um outro ponto de vista. Querer submetê-las ao nosso processos ordinários de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita, como ciência, portanto, é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, e seu julgamento, qualquer que seja favorável ou não, não poderia ter nenhuma importância. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, abstração feita de sua qualidade de sábios, mas querer deferir a questão à ciência equivaleria a decidir a existência da alma por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está inteiramente baseado na existência da alma, de seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico pensar que um homem deve ser um grande psicólogo, porque é grande matemático ou um grande anatomista. O anatomista, dissecando o corpo humano, procura a alma, e porque não a encontra sob seu escalpelo,
como nele encontra um nervo, ou porque não a vê fugir como um gás, conclui daí que não existe, porque se coloca em ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que ele tenha razão contra a opinião universal? Não. Vê depois que o espiritismo não é alçada da ciência. Quando as crenças espíritas forem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas, e a julgar pela rapidez com que elas se propagam, esse tempo não estaria longe, ocorrerá com ela o que ocorre com todas as ideias novas que encontram oposição. Os sábios se renderão à evidência. E elas a atingirão individualmente, pela força das coisas. Até lá, é intempestivo desviá-los dos seus trabalhos especiais, para os constranger a se ocuparem de uma coisa estranha, que não está nem nas suas atribuições, nem em seu programa. À espera disso, aqueles que sem um estudo prévio e aprofundado da matéria se pronunciam pela negativa e zombam de quem não lhes escolhe a opinião, esquecem que o mesmo ocorreu na maioria das grandes descobertas que honram a humanidade. Eles se expõem a ver seus nomes aumentarem a lista dos ilustres proscritores das ideias novas, e inscrito ao lado dos membros da douta Assembleia, que em 1752 acolheram uma imensa explosão de riso o relatório de Franklin sobre os para-raios, julgando-o indigno de figurar ao lado das comunicações que lhe eram endereçadas, e desse outro que ocasionou perder a França o benefício da iniciativa da Marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho impraticável. E essas eram questões de sua alçada. Se, pois, essas assembleias, que contavam em seus seios com a elite dos sábios do mundo, não tiveram senão o escárnio e o sarcasmo por ideias que não compreendiam e que, alguns anos mais tarde, deveriam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos obtenha mais favor? Esses erros de alguns, lamentáveis por sua memória, não poderiam tirar-lhes os títulos que por outras coisas adquiriram a nossa estima. Mas é necessário um diploma oficial para ter bom senso, e não se contam com as fora das poltronas acadêmicas, senão tolos e imbecis? Que se analisem os adeptos da doutrina espírita, e se verá se nela não se encontram senão ignorantes, e se o número imenso de homens de mérito que a abraçaram permite se relegue ao nível das crenças vulgares. O caráter e o saber desses homens valem bem o que se disse, uma vez que eles afirmam que é preciso, ao menos, que haja alguma coisa. Repetimos ainda que, se os fatos que nos ocupam se encerrassem no movimento mecânico dos corpos, a procura da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência. Mas, desde que se trata de uma manifestação fora das leis da humanidade, ela escapa da competência da ciência material, porque ela não pode se exprimir nem por algarismos, nem pela força mecânica. Quando surge um fato novo, que não compete a nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve fazer abstração de sua ciência e dizer-se que é, para ele, um estudo novo, que não se pode fazer com ideias preconcebidas. O homem que se considera a sua razão infalível está bem perto do erro. Mesmo os que têm as ideias mais falsas
se apoiam sobre a sua razão, e é em virtude disso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. O que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, faziam todo apelo a esse julgamento para as rejeitar. Ao que se chama razão, frequentemente não é senão o orgulho disfarçado de que quer que se creia infalível, se coloca como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, àqueles que são bastante sábios para duvidar daquilo que não viram e que, julgando o futuro pelo passado, não creiam que o homem tenha alcançado o seu apogeu, nem que a natureza tenha virado para ele a última página do seu livro. Eu acho assim, é sempre um aprendizado para nós. Não adianta a gente achar que a gente já sabe tudo e que uma situação... Por isso, desde o início que nós começamos o nosso estudo, Kardec, ele fala o quê? Não é um espírito que vai vir trazer a nossa informação primordial, uma informação que você deve seguir. Você precisa ver se outros espíritos falam da mesma coisa. Então, a ciência, ela vai cuidar da parte material. Porém, nós temos espíritos que vão vir nos dizer como nós devemos fazer para seguir essa ciência. Quando a gente fecha uma oposição, e nós falamos isso de qualquer forma, seja ela política, seja ela... Fechou uma posição e não olha mais para as outras, a gente tem a chance de errar. A gente precisa estar aberto para ouvir outras opiniões. Mesmo que a gente não vá seguir, mesmo que a gente fale, não, isso não é o que eu quero, mas a gente precisa ouvir outro lado da história. Sim. Complementando o que você falou, a gente tem que ter uma coisa em mente. O que foi revelado pelos espíritos e na pesquisa de Kardec, na compilação que Kardec fez, foi de acordo com o conhecimento daquela época. Exatamente. Então, muita coisa, muita água passou por baixo da ponte, né? Muitas coisas novas surgiram. A homossexualidade saiu do armário, vamos dizer assim. Você tem a transexualidade, você tem o multiverso, né? Que a gente fala hoje, o multiverso, né? Que, na verdade, se a gente for ver multiverso, as várias dimensões, acaba sendo o que os espíritos já mais ou menos assim deram uma pincelada, né? E lembrando também uma fala de Kardec, né? E Kardec falou isso. Se a ciência provar, mostrar outra coisa para vocês, sigam a ciência. Certo? Então, pode falar, Marli, perdão. Não, eu achei interessante isso, porque eu li isso. Exatamente. E ele não está errado, certo? Quem somos nós? Quem somos nós para acharmos que sabemos tudo? Imagina. Gente, é só ver o tamanho do universo. O nosso universo, até onde eles sabem, tem 15 bilhões de anos de existência. Nós somos bebês ainda. A gente não... Quanto tempo tem vida humana na Terra? Então, são 100 anos na média, 90 anos. Então, quer dizer, pouco. Sim. Eu sempre mantive uma mente aberta para novidade. Só que Kardec também ensinou a gente a ter o crivo da razão, né? Pensar. Não é aceitar tudo, porque muita coisa assim brilha nos nossos olhos, né? Mas nem tudo que reluz é ouro, certo? Exatamente. Então, complicado. Sabe o que vocês fizeram lembrar? Que para mim fazer... Por que eu parei nessa parte? Porque eu li um TCC inteiro sobre isso.
sobre essa parte aqui do... Tem um TCC, sabe? Um rapaz que escreveu. Uhum. Eu li ele inteiro. Depois eu li de uma psicóloga. Eu vi 3 vídeos. Porque, assim, eu queria entender o que estava escrito sobre Sócrates e Aham. Platão, suas ideias. Sim, Entendeu? sim. Então, assim, não é só no que eu estou lendo, eu preciso ouvir pessoas. Sim, com certeza. Com certeza. Mais Né? Daí eu li alguma... Oi? Não, não. Podemos continuar. Mais algum comentário, Carlos? Não, minha parte aqui. A hora que a Marli falou em prece de Cáritas, eu dei uma risadinha aqui, sabe? Porque é exatamente ela que eu pensei em rezar hoje. Tá aqui, ó. Eu não sei de Ah, cor. Eu não sei de cor, Ô, tá? Marcelo, dá Ah, para você ver aí alguma coisa? como assim? Tá vendo? Dá para você ver essa folha? A minha folha? A minha? Não, Não. não. Eu tentei imprimir a prece de Cáritas Tá para aqui, ó. iniciar com ela. Tá Só que aqui, a ó. minha tinta acabou. A minha... Então ficou a folha em branco, só ficou prece de Cáritas. O Então. resto não apareceu. Olha que coincidência. Bom, nada é Não, coincidência. não é coincidência, não. Bom, então vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos primeiro agradecer, né? Antes de mais nada, vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, aos espíritos que nos acompanharam nessa reunião, pelo esse ambiente, pelo tanto que pensamos, que aprendemos no dia de hoje, na noite de hoje, e que mais do que aprendermos, possamos colocar todos esses ensinamentos em prática, em nome de Jesus, nosso mestre querido. Também aconselho a quem quiser utilizar uma água para fluidificação, colocar. Pensem nas suas necessidades. Lembrem, pedis e obtereis, né? A fé remove montanhas. Então, confiemos no Pai. Pedimos, Senhor, pelas nossas famílias, por aqueles que estão próximos a nós, as pessoas que amamos, que convivemos todos os dias, nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, aos nossos colegas de trabalho que são parte da nossa família também. Convivemos metade do dia com eles. Pedimos para aqueles velhinhos que estão em asilos, sozinhos, amargurados pela solidão daqueles que não mais os veem, não mais os procuram, que eles possam em Jesus ter a consolação para os seus coraçõezinhos. Aos órfãos, que eles possam receber o alimento do coração e do amor de Jesus. Aos que estão em prisões, que eles possam rever as suas vidas e recomeçarem do zero. Pedimos àqueles espíritos que se torturam por causa do suicídio, aqueles que ainda se comprazem no mal, que eles possam ver que o mal que fazem é a si próprios, que eles possam enxergar a sua luz, Senhor, e mudarem de vida. Pedimos, Senhor, aos hospitais, onde tantas pessoas sofrem, encarnadas e desencarnadas, às vezes não sabendo da sua passagem, que eles possam reconhecer a vida nova e prosseguir diante da luz de Jesus, nosso Mestre. Enfim, aos que sofrem nas guerras, ao nosso querido país, ao mundo, que esse nosso belo planeta azul possa receber essas vibrações de amor de nosso Mestre Jesus, que tanto nos ama.
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade e à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquelas que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa fecunda, bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Bom, só repassando rapidamente, então, que na próxima semana eu vou continuar a parte da Marli, né, Marli? Isso. Página... Eu coloco para você no grupo. Tá bom, meu anjo. Obrigado. Aí o Marli faz o Livro dos Espíritos, que é o item 8, né, Carlos? Isso. E o Carlos faz 8, né, Carlos? 8. É 8. E o Carlos faz a prece final. Eu encerro. Ok, pessoal. É uma ótima semana. Que Jesus nos ajude a semana aí, né? E, Carlos, amanhã você vai me ver, não tem jeito, filho. Não, estarei à sua disposição. Um abraço, pessoal. Hã? Abraço. Bonita imagem no fundo. Ah, sim, a gente precisa cuidar dela aqui, ó. Tchau, gente. Sim. Tchau, tchau. Abraço.